Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do CMF, Colégio Militar de Fortaleza, uma questão lá para o 6º ano, tá? Do ensino fundamental, e é uma questão que trabalha com uma ideia que seria bem básica, que seria operações inversas, porém, né, o Colégio Militar sempre pode piorar ali, e ele resolveu trazer uma interpretação um pouquinho mais complicada. Mas galera, vamos tornar essa questão, um mel, interpretando essa questão e montando aquele esqueminha que a Pro já ensinou aqui no canal sobre operações inversas. Se você ainda não assistiu esse vídeo onde eu mostro para vocês uma questão mais simples do que essa, assiste aí, eu vou deixar aqui na descrição, é só clicar, assista aquele vídeo primeiro e depois você volta nessa questão, que eu tenho certeza que vai ficar fácil, ok? Então vem comigo, olha só. Em determinada aula da disciplina de língua portuguesa, um aluno do Colégio Militar de Fortaleza recebeu uma atividade de português em que deveria escrever um certo número de palavras de um texto. Ele executou essa atividade em 15 minutos, adotando o seguinte procedimento. Nos primeiros 5 minutos, escreveu metade do total de palavras e mais 10 palavras. Nos 5 minutos seguintes, a metade do número de palavras restantes e mais 10 palavras. Nos últimos 5 minutos, a metade do número de palavras restantes e mais 10 palavras. Se dessa forma ele completou a atividade, o total de palavras do texto é um número compreendido entre... Bora pensar aqui, galera. Antes de montar o esqueminha com vocês, eu gostaria de fazer com que vocês pensassem no que está acontecendo. Então, suponha que o total de palavras seja 100, tá? Então, ele recebeu 100 palavras. Se nos primeiros 5 minutos ele escreveu a metade do total de palavras e mais 10 palavras, o que ele fez então? Metade é 50. Então, quando ele escreveu metade do total de palavras, né? Ele dividiu esse total por 2, escreveu 50 e ficou com a outra metade, que é 50 também, certo? E aí ele escreveu mais 10 palavras. Ou seja, desse 50 ali que agora ele tem, ele escreveu mais 10, então vai subtrair 10 para a gente descobrir com quanto ele vai ficar para os próximos 5 minutos. Tudo bem? Então, a cada situação dessa aqui, né? A cada 5 minutos, ele vai dividir por 2 e subtrair 10. Então, ele divide por 2 e subtrai 10. Entendi. Então, vamos lá. Montando o esqueminha aqui das operações inversas. A gente tem um total que a gente não sabe qual é, um total de palavras. Então, no primeiro momento, ele vai escrever a metade e vai ficar com a outra metade para escrever. E vai escrever mais 10 palavras, ou seja, vai ficar com menos 10 palavras para escrever, chegando aqui num outro total. Dessa quantidade restante de palavras, nos 5 minutos seguintes, né, ele vai escrever metade, ficando com a outra metade, mais 10 palavras, ou seja, ficando com menos 10 palavras para escrever. E vai chegar num outro total. Nos últimos 5 minutos, ele também vai escrever metade desse total que ficou, né? Ficando com a outra metade, mais 10 palavras, ou seja, ficando com menos 10 para escrever. E nesse momento, ele completa o trabalho. Se ele completou o trabalho, significa que não tem mais palavra nenhuma para ele escrever, certo? Então, ele ficou com um total de 0 palavras. Montado o nosso esqueminha, a gente agora vai usar as setinhas contrárias para a gente fazer as operações inversas que estão sendo comandadas ali em cima, Setinha para cá. E a gente tem, primeiro ele tem que subtrair o 10, né? Fazendo a operação inversa. Então, menos 10. O que a gente vai fazer? Mais 10. Então, vai ficar 10. Aqui dividiu por 2. Então, a gente vai multiplicar por 2. 10 vezes 2, 20. Aí, aqui novamente, primeiro aqui temos que menos 10, né? Fazendo a volta. Então, menos 10, a operação inversa, mais 10. Ficamos com 30. Como aqui dividiu por 2, nós vamos multiplicar por 2. 30 vezes 2, 60. Aqui novamente, fazendo a operação inversa, temos primeiro aqui o menos 10. Então, a gente vai somar 10, que é a operação inversa de menos e mais, né? Ficando 70. E vai multiplicar por 2, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação, chegando a 140 palavras. Então, o total de palavras que ele recebeu é 140. E 140, galera, é maior do que 130 e menor que 150, né? Está compreendido entre 130 e 150. Resposta correta, letra C. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Larga o like aí pra ficar famosa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!